Vou começar a falar de funções. O que é função? Função equivale a bloco de código nomeado. Imagine que você faz... Aqui eu tenho esse bloco de código, que vai do i recebe i mais 1, que é a continuação do exercício, do semáforo, e vai até esta parte. Essa não conta porque é a função que está envelopando esses comandos. Só que a função em si não faz nada sem esse bloco de código. Ela só serve para chamar este bloco de código. Então, quando você vê que vai usar com frequência um certo bloco de código, como este que vai do contador até o final do switch, eu posso embrulhar ele e dar um nome para essa função que eu gosto de chamar de máquina, e toda vez que você precisar, você executa de novo. Eu vou mostrar um exemplo bem interessante. Eu vou comentar a função. Também vou tirar esta outra função que estava sempre chamando essa máquina de ficar ligando, por isso que está funcionando o semáforo. Comentei, vai parar. Mas será que não dá para continuar a fazer a funcionar sem a função aqui? Então vou tirar o parênteses que vai desta parte aqui até aqui. Ó, vou apagar. Apaguei. Mas, ó, executou uma vez. Eu tenho um bloco de código, funciona normal. O interpretador ele vem de cima para baixo, vai lendo e vai executando. A diferença é que ele executou apenas uma vez. Só que eu quero que execute mais vezes. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e executou outra vez. Só que eu preciso de executar mais uma vez. Então perceba que esse bloquinho de código ele é bem útil para mim. Toda vez que eu copiar, ele vai executar o código para mim. Vai adicionar mais um aqui, vai para 1, 2, 3. Quando for maior que 3, volta para 1 e assim por diante. Se eu ficar colando, só que eu teria que ficar colando a vida toda aqui, ó. Deixa eu voltar. Conforme eu vou voltando, vai acontecendo a mesma coisa. Certo. Então, a função é só para chamar. Quando eu precisar e não ter que reescrever este bloco de código, que vai de i++ até essa parte aqui. Apenas isso. Para ganhar tempo, produtividade. Esta função ela é do tipo nomeada, porque ela tem um nome, mas tem funções que não são nomeadas. Vou dar uma parada, minha gata está chamando aqui. Voltando, minha gatinha tinha interrompido, eu dei um descanso para ela. Tava brincando com ela um pouquinho. Voltando, então a função é um bloco de código útil, que evita você ter que ficar repetindo, ter que escrever todo esse código toda hora. E se fosse 10.000, 100.000 linhas, com um único comando, apenas chamando um nomezinho que você escolhe, porque esta é uma função nomeada, você executa ela é executada automaticamente, linha por linha, quando você chama ela. Deixa eu colocar... Cadê? Esse é o final da minha função. Não, deixa eu fechar ela. Pronto, agora... Ó, quando eu quero chamar a minha função, equivale a ligar uma máquina. Eu tenho até o exemplo que eu gosto de deixar. É esse aqui, ó. Aqui é as chaves, é onde fica o nosso bloco. A parte interessante. Equivale a essa região. Você tem toda linha por linha aqui. E cada um é um comando. Cada linha é uma instrução. E quando você chamar ela, equivale a apertar o botão de desligar. Ela vai ter um valor que talvez você pode inserir, que eu vou explicar daqui a pouco.
ela pode retornar um valor. Agora vamos por partes. Eu vou ligar a função. Eu apenas, aqui eu criei, não significa que ela vai funcionar, a não ser que eu tire, como eu tinha feito, o nome função, tire essa capa, que equivale à casca daquela máquina que eu coloquei aqui, ó. Essa parte aqui, a carcaça, envelopou todo o código. Por isso que agora não está sendo executado, mas se eu tirar essa carcaça, ela funcionaria apenas uma única vez. Só que toda vez que eu apertar o botão Next Color, é como se eu apertasse um botão mesmo, um botãozinho. Se aqui fosse um botãozinho, né? Cada clique do mouse aqui. Então, ó, eu vou ligar ela uma vez, Next Color. Aí eu venho aí, liguei. Apertei o botão de ligar, ligou. Eu vou até copiar. Então, ó, eu vou ligando minha máquina, liguei de novo. Apertei o botão, ligar. Só que eu não quero ficar fazendo isso de forma manual. Eu quero que uma máquina faça isso para mim. Uma máquina, eu quero que já tem uma máquina que quando eu já criei uma máquina, essa aqui, né? Toda vez que eu apertar o botão, ela vai ser ligada. Mas olha que interessante, você pode pegar uma outra máquina que executa uma outra máquina. Isso é chamado de callback. Uma função e tem como uma entrada, um valor de entrada, uma outra função, chamada uma outra função. Ela retorna uma outra função. Então, a função que eu criei aqui, que é nextColor, quando eu coloco nessa função chamada setTimeFunction, essa já é uma função que não foi a gente que criou, já foi criada, do Java, faz parte de alguma biblioteca do Java. Ela pede como argumento, ou seja, como entrada, é semelhante a isso aqui. O argumento é o valor. Quando você cria a sua função, sua máquina, semelhante a essa carne moída, você tem uma região que é o parênteses. Eu posso pedir para quando eu criar minha máquina, quem for usar ela vai ter que inserir certos valores. Por exemplo, eu quero criar uma máquina de carne moída. O valor que eu quero colocar aqui é do tipo carne moída. Aí vai funcionar, vai ser processada o bloco e vai ter um return da função. Ou não, eu posso apenas colocar essa máquina para ligar e não ter retorno, se eu quiser. E este é o código que está aqui dentro. A carne dividido por 10.000, eu vou ter carne moída. Eu posso pedir para retornar isso. Esse vazio poderia ser uma variável fora dessa máquina, onde eu recebo esse valor. E esse aqui é o tempo de cada 1 segundo execute a minha maquininha aqui, ó. Ao invés de eu ficar apertando toda hora, a cada segundo ele fica apertando para mim, ó. É o que equivale no lugar de ficar fazendo isso. É muito mais prático que ficar fazendo toda essa coisa aqui. Não vai servir para nada agora que ele já está executando. Então a minha função agora, eu tenho uma função que já é definida e ela pede como valor de entrada uma outra função e também, além de uma outra máquina, que é a que a gente criou, está pedindo o tempo, que eu especifique que a cada 1 segundo, sei lá quantos segundos, ela vai ser ligada. Depois de 1 segundo ela é ligada de novo, apenas isso. Então, a minha função está se comportando como uma callback. E aqui temos uma situação de uma função, setInterval, chama uma outra função, uma máquina que liga a outra máquina, bem interessante. Imagine um robozinho ligando o outro. Um robozinho vai lá e liga uma máquina de carne moída a cada 1 segundo. Agora, também eu vou entrar na parte porque eu posso simplificar esse código. Temos também algo chamado de função, que ela não tem nome, é função não nomeada. Isso aqui, ó. É quando eu chamo de máquina descartável, uma função nomeada. Porque como ela não tem nome, não tem como eu chamar ela aqui para ligar. Apenas em certas situações, ou eu posso armazenar ela em uma variável. Por exemplo, ela não tem nome.
Então, eu coloco aqui uma variável para armazenar ela, chamar carne. Aproveitar a situação, ó, parou de dar erro, porque agora, como ela não tinha nome, é por isso que dava erro. Não tinha, eu quis guardar. Eu vou guardar tudo isso aqui nesta variável, é a primeira situação. E posso colocar aqui. Carne. Dá no mesmo. Eu peguei agora uma variável, olha que interessante, e coloquei no lugar. Ela se comporta como uma função. Muito legal isso. Peguei uma função descartável, anônima. Outra situação, essa famosa função anônima, função que eu chamo de descartável. Às vezes, né? Não é sempre. Deixa eu tirar isso aqui. Agora eu vou fazer outra coisa, eu posso fazer isso, por isso que eu chamo de descartável, por essa situação. Eu vou pegar agora o código mesmo da função. Vou cortar. Tirar aqui essa variável que não tem mais. E no lugar, eu posso fazer isso também. Ao invés de criar a variável, eu posso colocar ela aqui. Dá no mesmo. Esta é a região, ó, continua sendo a região, o primeiro argumento, que é esse bloquinho inteiro, com uma função anônima, descartável agora. Agora é descartável. Outra parte do código não pode chamar essa função. Não pode chamar em outro lugar. Só aqui em set interval eu estou aproveitando essa função. A cada segundo, o tempo que eu quiser aqui alterar. Então a função anônima é bem útil nessas situações. E foi a partir da função anônima, no caso onde eu guardei ela em uma variável, que surgiu uma outra maneira de escrever as funções, que são as arrow functions. Arrow function. Até deixou aqui bonitinho para mim. É um jeito elegante de escrever e deixa o código mais limpo. O que eu poderia ter feito também? Eu posso vir aqui e agora é possível descartar o nome function. E no lugar dele a gente coloca, tira function, vem aqui, coloca o sinal de igual e o sinal de maior que, vira uma setinha, ó. A mesma coisa que fazer isso aqui, function, mesma coisa. Ou eu faço isso, ou eu tiro function e coloco sinal de igual, sinal de maior. Eu vou fazer outra coisa interessante. Eu tenho aqui a minha função dentro de uma outra função, callback, e vamos dizer que eu vou começar agora a usar com bastante frequência isso aqui. Eu quero chamar sempre esse comando. Também posso criar mais uma embrulhar essas duas funções. Agora eu vou chamar de bloco aqui de código e criar outra função que chame essas funções e assim por diante. Aqui. Function, uma função nomeada comum, vou chamar de semáforo. Eu vou colocar o limite dela aqui. Embrulhei, pronto, ó. Opa, embrulhei. Pronto. Agora a minha função, cadê? Faltou os parênteses. Minha função está fechada, embrulhada, por isso que parou de ligar. Agora eu preciso desligar ela. Só que agora ela é diferente da situação anterior, porque ela tem uma maquininha aqui dentro que vai ficar executando automaticamente. Não precisa ficar ligando toda vez, eu só vou ligar uma vez. Toda vez que eu chamar, uma única vez, no semáforo. Liguei a máquina, pronto. Ela fica aí até eu tirar essa parte aqui do código.